Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente discutir temas importantes para a sociedade. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o feminismo pelo olhar de Letícia Galo. E para isso, recebo a nossa convidada, Letícia Galo, que é profissional do audiovisual há 18 anos e usa a sua arte, para fazer e levantar discussões sociais. Letícia, seja muito bem-vinda. Também ao meu lado, vereadora Inês Paz. Olá, nós estamos aqui no Mulheres em Pauta, sempre trazendo temas que contribuem para o esclarecimento, para a formação de nós mulheres, mas também vai além das mulheres. E hoje nós vamos ouvir a Letícia Galo e vamos ouvir o feminismo sob o seu olhar. Nos acompanhe, você vai gostar. Letícia, eu queria que você iniciasse contando um pouquinho mais da sua trajetória, 18 anos atrás você começou, ainda nova, Começou bem nova, trabalhando já com fotografia. Sim. Bom, eu comecei com fotografia quando eu tinha 16 anos, fotografando na escola ainda. E aí, quando fui para a faculdade, não pensei em outra possibilidade senão ser fotógrafa mesmo. E aí, fiz o bacharel de fotografia pelo Senac. E desde então fotografo aniversário infantil, fotografo aniversário de criança. E aí abri estúdio, fechei estúdio, fiz, desde 2008 também permeio um pouco cinema, estou no audiovisual também, dirigindo a fotografia de documentários e de filme publicitário também. E hoje eu trabalho numa produtora e continuo atuando com fotografia de aniversário infantil, que é uma coisa que eu gosto de fazer, trabalhar com criança ainda. E mesmo que seja uma coisa exaustiva e cansativa. E fazendo meus trabalhos autorais também, né? O feminismo ele permeou a minha caminhada, assim, me apareceu. Eu acho que eu sempre fui feminista, mas eu nunca soube que eu era feminista, né? Certo. E aí, quando eu descobri, eu fiz uma caminhada junto para tentar entender quem eu era mulher também dentro da fotografia, né? E trouxe um pouco dessa minha descoberta junto da fotografia. O feminismo foi permeando, fotografando atos também. Interessante, né? Esse encontro mesmo, Que foi uma coisa natural aí. Então, como foi esse despertar? Porque você estava lá, fotografando mais comercialmente e tudo mais. E quando você falou assim, olha, também posso usar a minha arte como uma ferramenta. Eu acho que a arte, ela sempre desperta na gente, ela sempre vem de lugares que às vezes eles são dolorosos, eles não são sempre confortáveis, né? E o feminismo, ele me apareceu nesse lugar também de um desconforto, que um cara mexia... Na verdade, foi uma série de pessoas que mexiam comigo na rua, quando eu andava de bicicleta, e aí eu queria me expor nesse lugar. Eu falei, não, eu vou gravar um vídeo e vou contar que esse cara tá errado, que eu tô de saco cheio. E aí eu namorava uma pessoa na época que falou assim, não, vamos fazer um documentário sobre isso, porque vai ser... E aí eu quis descobrir o que era, por que existia o machismo, sabe? Eu tava nessa de por que existia o machismo, tentando descobrir o que era. E fui tentar entrevistar pessoas, fazendo... E aí eu descobri que o buraco era muito mais embaixo, que eu precisaria estudar muito para entender. E aí foi nessa foi meu encontro, assim, dessa dor toda de vir. Desse desconforto, né? E aí um coletivo feminista me convidou para fazer uma exposição. E aí eu fiz A Dor de Ser Mulher, que é a primeira exposição que eu fiz dentro refletindo essa questão do feminismo, que eu convidei algumas mulheres que eram próximas a mim para falar. Eu perguntei, né? Eu mandei para várias mulheres perguntando o que era difícil para elas, né? Qual que era a dor delas de ser mulher. E aí elas relatavam. E aí saiu a primeira exposição, que é essa, que foi em 2016, e que foi um impacto, assim, pra mim, porque quando eu imprimi, eu lembro que o cara levantou, assim, as fotos, e eram minhas amigas, né, que estavam expostas. Você enxergou de outra maneira, né? Foi uma coisa que eu falei, nossa, realmente é um lugar muito... É difícil mesmo, né, de lidar. E aí, essa foi a primeira exposição. E falando um pouquinho dessa exposição, pra... Quem não está tão habituado com a fotografia, o que você fotografou, tentando deixar um pouquinho mais visual, e também o que você ouviu dessas mulheres. Muitas das mulheres, elas relataram esse peso elas
algumas das minhas amigas relatam o peso dessa maternidade, dessa coisa da maternidade. As mulheres pretas, elas relatam o racismo mesmo que elas sofrem em diferentes lugares, né? Então, o racismo é institucional, né, que você tem que se provar o tempo inteiro de que você é potente, porque só por você ter uma cor de pele diferente. E a maternidade tem também essa questão da estética, né? O quanto a gente é apegado nessa questão da estética e precisa levar isso à risca, e se você não entra nesse padrão, talvez você não caiba em algum lugar ou no outro, como a gente precisa para se encaixar. E aí foi muito legal porque essa exposição eu levei para vários lugares, né? E elas viraram rodas de conversa. Legal. Então eu acho que isso, na verdade, para mim, o que fez mais sentido foram essas rodas de conversa, né? Você conseguir levar essa troca toda, né? De você trazer para as pessoas a reflexão, né? E aí quando eu mostro as fotos, eu não faço não intencionalizo as pessoas a nada, né? Eu pergunto para elas o que vocês sentiram, né? E primeiro eu abro para o que os homens sentiram também quando eles viram essas rodas de conversas foram com participações de homens e mulheres. Sim, porque é em escola, legal. Normalmente é em escola com adolescentes, terceiro ano, já mais velhos. E aí é muito legal que eles trazem outras visões, porque tem que é a Camila amamentando, então eles trazem uma visão que não é o que é, mas é o que o homem também coloca, né? Que ela falou, porque a mulher não pode amamentar em público. E não é isso, é a questão da maternidade toda, né? Mas é também a amamentar em público, né? Então eu acho que essas rodas de conversa acabam ficando muito rica por conta dessas trocas, né? Que a gente acaba fazendo. Bom, você conseguiu o que todo artista deseja, né? Realmente provocar a reflexão ali. Muito legal. E ouvir essas pessoas, né, também diz muito. A gente precisa estudar o que está acontecendo e entender o que está acontecendo para a gente conseguir avançar. Você enxerga dessa forma também? Sim, eu acho que se não for assim, a gente não vai para lugar nenhum, né? E uma das coisas muito legais foi que eles fizeram uma releitura até. Então, eles pegaram as minhas fotos e eles fizeram uma releitura dos adolescentes do como seria a dor deles ali, né? Então, isso é um pouco trazer para a sua vivência, né? Entender o que você quer e trazer para a sua vivência e demonstrar qual que é a minha... Eu acho que a gente constrói junto, assim, né? Se não for para construir, eu acho que não faz nenhum sentido fazer arte se a gente não conseguir construir junto, né? Com certeza. Bom, vereadora, a Letícia falou aí de duas coisas, né, que você sempre fala bastante, né? A arte e também a educação. Levar aí essas discussões, a arte, ou levar também outras discussões, outras pautas para dentro das escolas. Como dizer, é uma batalha que a gente está fazendo aqui na rede municipal. E assim, é interessante que, agora a Letícia falando que foi para as escolas, eu não sabia disso, então fico feliz disso, porque nós levamos essa exposição dela. Aliás, eu não sei se eu tenho duas exposições que você tem, que nós levamos para a Câmara, para o espaço da Câmara. E é interessante que, às vezes, você marcar uma reunião, vamos marcar uma reunião para debater, né, o feminismo, para debater o machismo, às vezes não chama tanta atenção. Não funciona muito quando você, através, né, da fotografia, da arte, você faz o debate necessário, né? Então, eu acho que a escola devia continuar, né, devia incentivar. Então, a gente tem, que nem a Letícia, uma fotógrafa, uma artista, a gente tem outros artistas que a prefeitura deveria aproveitar para fazer esse debate nas escolas, porque cada vez mais a gente está sentindo a necessidade de enfrentar, como a gente fala, com os pequenininhos, não é? Nem com os adultos, com os pequenininhos. A semana passada, a gente visitou uma escola porque nós recebemos uma denúncia de que tinha uma aluna relatou para o professor, né? Não era para o professor, para o palestrante, que ela estava sendo abusada. Ela só se identificou o abuso sexual por parte do padrasto, porque numa palestra. Então, isso que a gente tem insistido para os gestores, aqui no caso de Mogi das Cruzes, né, a prefeitura, o Estado, a gente tem feito esse debate, que é fundamental, porque quando você investe na educação, você investe na formação, na conscientização,
exposição, você evita vários desdobramentos do que pode acontecer. Então, a Letícia, ela trouxe, né, essa exposição e é interessante quando você vê os comentários das pessoas. Tem comentários. A primeira esposa, não sei se é a primeira, mas ela falou que é a primeira dessas mulheres que foram fotografadas, muitas delas eu também conhecia, e depois a gente ouviu na Câmara, né, aí, os comentários da Câmara, né, que pega a questão do lado estético. Nossa, como tem coragem de tirar fotografia, entendeu? Porque a pessoa, né, como diz, não está dentro dos padrões. Não está dentro dos padrões. Agora, os padrões estabelecidos por quem, né, quais as regras. Então, a gente ouviu muitos comentários nesse sentido. E aí, naquele momento, a gente não estava numa roda de conversa, era só exposição pela exposição. Mas isso é uma demonstração que as formas que a gente tem apresentado para a Secretaria de Educação de fazer esse debate na escola dá certo. E agora a gente tem aí uma experiência concreta. Então, nós, inclusive, vamos retomar, entendeu? Retomar essa exposição para que seja apresentada nas escolas, porque realmente dá certo. Temos aí o fato, né, comprovado. E aí, avançando, né, nas suas obras, você também lançou o projeto Catarse. Isso. O projeto Catarse, ele foi, na verdade, a gente tem a ONG Recomeçar aqui em Mogi, Sim. que atende mulheres em situação de violência iminente de morte, acho que o pessoal deve conhecer aqui. A gente precisava... Tava um burburinho de que ia fechar, porque não ia receber mais verba do Estado e tudo mais, e a gente fez um evento para conseguir angariar verba para a ONG. E aí a gente fez 21 dias de ativismo pelo fim do racismo e da violência contra a mulher. E aí, dentro desses 21 dias, a gente fez a ação com o Catarse. Então, foi uma exposição... Eu chamo de coletiva porque eu não fui sozinha, foram muitas mulheres que me ajudaram a chegar nesse resultado final, né? Porque as mulheres... Eu fiz uma chamada no Facebook dizendo: mulheres que sofreram alguma situação de violência e queiram expor essa situação, me procurem. Pensando que ia aparecer, sei lá, 10 mulheres que tivessem dispostas a isso. Sim. E aí apareceram 40. Então, são 40, acho que são 52 fotos, na verdade. São 52 pessoas que sofreram situações de violência e que resolveram escrever essas frases de violência no corpo delas, né? Então, tem desde violência obstétrica, racismo, violência, lesbofobia, Então, acho que a gente tem todas violência doméstica, e daí a gente expôs essas, que acho que essa também foi para a Câmara, né? Porque a Inês Paz é uma grande parceira, porque as duas exposições... Foram iniciativas... também foram expostas na Câmara com a iniciativa dela. Tanto que uma delas, eu achei... a gente colocou um espelho atrás, para parar de... Porque eu já expus muitas vezes. Sim. E aí eu fiquei pensando como que eu poderia expor essas fotos de uma forma que as pessoas entendessem que são elas que fazem essas violências. E então ao invés de colocar só o quadro das fotos, elas estão com um espelho em volta. Então quando você olha a foto, você se vê na foto ali também, né? Uhum. Então é uma outra intervenção que eu acho que seria legal com o Catarse também. E aí o Catarse tem essas denúncias, e enfim, são muitas denúncias, e a gente... capacitismo também, a gente recebia essas mulheres, algumas dessas pessoas que estavam participando da exposição, né, do coletivo, para poder fazer acontecer, recebiam as mulheres, questionavam, né, quais eram essas frases, acolhiam essas mulheres, porque eu acho que isso era o mais difícil, assim, dentro de tudo isso, porque acolher essas violências que a gente sofreu e entender como catarse mesmo, né, como um lugar catársico que você vai colocar para fora tudo isso, e é nessa hora que a gente vai tirar a foto. E foi muito incrível, assim, porque muitas das mulheres relatam que o fato delas verem a frase no corpo delas fizeram com que elas se sentissem mais fortes mesmo, sabe? Então, a Agnes Arruda, eu sempre lembro dela falando que ela chegou na casa dela, ela se viu que ela tinha que ser uma gorda, né? Ela viu aquilo escrito nas costas dela e ela pensou: nossa... Eu gosto de ver cada dobra minha, sabe? Sou eu em cada dobra minha e sou eu nesse lugar. Então,
eu acho que isso é uma coisa que, se permitisse olhar para além da violência e assumir esse lugar de quem a gente é, foi grandioso, assim. Tanto para mim, de poder olhar para essas mulheres e poder me enxergar também nisso, quanto para elas essa possibilidade de se enxergarem para além dessas violências, né? E poder compartilhar essas violências. E para quem vê também, né? É muito chocante para quem vê. Eu expus a primeira vez em Guararema, e aí ligaram na biblioteca de Guararema falando: vocês têm que tirar essa exposição daqui, porque é um absurdo, tem um monte de gente pelada. E é muito louco pensar nisso, que a nudez, né, que não aparece nada, né? Feminina. Mas a nudez, o quanto ela é muito mais agressiva e violenta do que a frase que tá ali exposta, sabe? A frase é muito pior, tipo... Por que você se incomoda tanto com a nudez, sendo que a gente tá denunciando outras coisas? E eu acho que é isso, a arte, pra mim, ela fez sentido quando o cara liga e fala: você tem que tirar as fotos dali, né? Porque se não for pra alguém questionar e provocar, não tem por que fazer arte. Muito incrível mesmo o seu trabalho. E assim, foi diferente, né, esse projeto, porque foram pessoas talvez desconhecidas, talvez com não tanta conexão quanto eram as suas amigas, né? Sim. Como foi se surpreender com a quantidade de mulheres? Como foi trabalhar com tantas outras mulheres e também ali por um projeto, né, específico pela ONG também, que faz um trabalho incrível aqui na cidade. Como foi essa experiência? Uma loucura, né? Na verdade, foi uma loucura. Os 21 dias foi uma loucura, porque a gente fez evento 21 dias direto e terminou com um samba e teve a exposição no meio, mas trabalhar com as mulheres e conseguir angariar verba para a ONG foi uma coisa que energizou muita gente, sabe? E conectou muita gente também. A gente conseguiu ir para a periferia e conseguiu fazer roda de conversa sobre violência obstétrica, que as mulheres falavam assim: nossa, eu tô descobrindo, a minha filha tem 26 anos, eu tô descobrindo agora que eu sofri uma violência obstétrica no parto dela e que eu faço xixi até hoje nas calças porque é uma violência, sabe? Então, assim, perceber toda essa naturalidade das coisas, do quanto a violência ela é naturalizada em todos os âmbitos, assim, foi engrandecedor, né? Foi uma coisa... E eu só consegui fazer mesmo essas fotos porque a gente trabalhou em coletivo, né? Porque eu tinha mulheres que escreviam as frases, porque não era só eu que escrevia as frases no corpo, porque tinha uma mulher que acolhia, e aí quando não chegava a outra já tinha... Porque, assim, foram 30 mulheres fotografadas no dia, né? Então, era um dia inteiro recebendo mulheres em situação que viveram e estão falando, né? Eu lembro que a Marina, quando ela relatou a violência dela, foi muito difícil de eu lidar, sabe? Até hoje ainda trava. É difícil de você aceitar que o mundo é tão hostil, sabe? Sim. Você falando me emociona também, então imagino no dia, né? Sim. E assim, o poder de transformação da arte, né? Porque só nessa sua fala, quantas pessoas foram transformadas? As mulheres que se sentiram mais fortes, as pessoas que viram a arte, né? Como você consegue refletir desse poder também? Eu acho que às vezes eu não tenho muita noção da potência que é tudo isso. Eu acho que... E também fico preocupada com esse lugar da potência esse lugar de não me humanizar também. Porque eu também tô nas fotos como uma frase sofrida, entende? Sim. Então eu acho que, por mais que eu seja um canal dessa possibilidade da arte e tudo isso, eu acho que eu tô imersa nesse lugar também humano, de sentir, de sofrer violência e a minha única possibilidade é que eu tenho uma facilidade de gritar com tudo isso, né? Mas eu acho que é um pouco... Não sei, acho que eu fico com receio até, porque eu acho que a gente precisa... Eu entendo da potência que é, mas eu acho importante colocar que eu também sofro Você está ali também também, aprendendo e trocando, né? Isso. Porque se você for pensar, né, eu queria fazer esse paralelo da Letícia que começou ali, falou assim, eu quero entender o que é o machismo, o que você foi aprendendo aí ao longo do decorrer? Sim, eu acho que eu aprendi muito sobre mim e sobre o mundo, né? A partir do momento que eu comecei a olhar para o mundo de outra forma, eu comecei a aprender muito sobre mim. Acho que a melhor coisa que o feminismo me trouxe foi o autoconhecimento mesmo, né? De entender, para além de que eu sou a Letícia, eu sou uma mulher também no mundo. E o que é ser uma mulher no mundo, né? Tipo, saber isso é... Muito importante, né? E difícil, nem todo mundo sabe tão nova também, né? Sim. E você continuou, né? Você não parou. A Fuga Latente também é uma outra obra, outro projeto que você
fez coletivamente ou fez sozinha? Como foi? A Fuga Latente foi sozinha, é um autorretrato, é uma série de autorretrato que eu fiz na pandemia e ele foi... Na verdade foi uma provocação de um amigo meu, que é o Rodrigo Campos, ele sempre é uma faísquinha do fogo da arte, assim, e aí ele falou, Lê, vamos fazer um ensaio, a gente vai fazer um filme, vamos criar um filme, a gente faz um ensaio, chama os fotógrafos para poder colocar um relato deles de como tem sido a pandemia. Eu falei, vamos. Aí eu convidei os fotógrafos para fazer esse filme também e fiz o ensaio também. Então, a Fuga Latente é um pouco... Eu vim de um processo desse autoconhecimento, mas de um processo de depressão também, de não me aguentar em mim também, de descoberta da sexualidade também. E aí entender tudo isso... Logo depois disso veio a pandemia, né? E aí eu tive que parar e entender o que estava acontecendo comigo. E a Fuga Latente é um pouco isso, sabe? Um pouco de quem eu estava sendo na hora, no meio da pandemia. Então a gente comendo pra caramba, a gente tendo que lidar com 1000 pessoas que tem dentro da nossa cabeça, a gente tendo que lidar com a nossa solidão também, a gente tendo que renascer para se entender no mundo, né? Eu tive que renascer. E também de sentir, né? Então foi uma exposição que eu fiz, foi autorretrato. Enfim, só dava para fazer autorretrato também, né? Porque era a pandemia. E aí uma das fotos ganhou alguns prêmios também, de Mogi mesmo, da melhor fotografia mogiana, que eu acho que foi bem pontual, assim, porque era uma angústia que a gente vivia, né? E todo mundo vivia essa angústia. Então tem uma foto que eu tô com o peito sangrando e acho que é um pouco isso, assim, essa fuga que a gente queria fazer e não conseguia, sabe? Sim. E você foi modesta aí no prêmio, porque foram alguns prêmios ao longo da carreira, né? Sim, sim. É que esse da Fuga Latente foram 2 prêmios que eu ganhei de melhor fotografia e um outro, que eu não lembro qual era do nome. O Resisto a gente tem mais de 40 mostras, mais de 15 prêmios. Tem o da Dor de Ser Mulher também, tem alguns prêmios, com algumas fotos. Tem foto premiada... Uma outra foto que não é política também. O Serráqueos tem foto, que é um filme que eu faço a direção de fotografia, que é sobre a Serra do Itapetí. Ele também tem um prêmio de direção de fotografia também. Tem bastante prêmio. Tem bastante prêmio. Isso é uma artista mogiana sendo reconhecida, né? Porque é algo que a gente fica, né, nessa arte, na cultura, é algo que tem um avanço, né? Sim, sim. Sim, muito bom. E mesmo em Mogi também, eu sinto que tem um reconhecimento em Mogi desse lugar da arte. Eu sinto que eu tenho um reconhecimento aqui, sabe? Sim, então, e você falou, né, que você também começou a dirigir alguns filmes. Eu faço a direção de fotografia do Serráqueos, fiz o que é da Serra do Itapetí, fiz o do Bonita, que é um documentário que fala sobre a solidão da mulher preta, que também foi um privilégio fazer parte, porque é um privilégio e um desafio, porque eu era uma das poucas mulheres brancas dentro de uma produção preta, então tá ali, né, e nesse lugar de escuta também, e saber qual que é o nosso papel enquanto branca de exercer. Um pouco o contrário do que acontece no dia a dia, né? Sim, e se exercitar também, né, porque a gente sempre tá invertido, né. E tem o Bonita, o Serráqueos, e tem o Resisto, que eu divido a direção com o Rodrigo Campos, que é um doc que foi feito na pandemia também, que esse tem bastante prêmios e passou por vários festivais. E o Bonita, que é o documentário que discute o racismo, ele também faz roda de conversa, né? Então ele é um documentário que faz bastante roda de conversa, depois passa e depois você vai para as rodas de conversa, que é o que eu acho que faz mais sentido para você. É. Legal. E com certeza, né, quem aí está nos assistindo, você pode ter despertado alguns artistas também do outro lado da tela, né? Que talvez não usem ainda a arte como forma de expressão, mas o que você diria para essas pessoas que se interessaram também por essa vertente, né? Poderíamos dizer. Eu acho que tem uma coisa que eu mesma sempre fui muito insegura. Quando eu lancei A Dor de Ser Mulher, eu divulguei A Dor de Ser Mulher, eu perguntei para um amigo meu, mandei as fotos, perguntei para um amigo meu, ele falou que as fotos faltava direção de arte.
E aí eu fiquei com aquelas fotos entaladas, eu fiz em dezembro, fiz a exposição rapidinho, tirei as fotos da exposição, porque eu não queria deixar lá. E aí depois de 3 meses eu expus as fotos mesmo, lancei as fotos e foi um boom, assim, porque as fotos foi para Manaus, foi para o Acre, foi para um monte de escola, e exposição para tudo quanto é lugar. E aí eu fico muito pensando nisso, que a gente tem muito receio de lançar coisas, receio de ser quem a gente é, mas que em algum lugar do mundo vai ter alguém que sempre vai se tocar por aquilo, sabe? Sim. Então que a gente nunca, que esse receio nunca seja maior, né? A Nay Benedito, que é uma fotógrafa que eu admiro muito, ela fala que se a gente tiver com medo, que a gente vá com medo mesmo, que a gente use o medo para ir. Impulsionar também. Então eu acho que é um pouco isso, que a gente continue usando medo para tudo, sabe? E fazendo as coisas com medo mesmo, porque tudo que eu fiz foi fazendo com medo, não foi, vamos lá, corajosa. Tirou foto e saiu correndo, né? Não, esse lugar que as pessoas têm, porque as pessoas me olham e falam, nossa, ela deve ser muito bem resolvida, e muito... Não, tem um lugar humano aqui também, sabe? E usando também essa arte como ferramenta para lidar com essas questões, Sim. que é um ótimo lugar para Sim. isso, né? Se refletir para dentro também, né? Acho que trazer pra gente e trazer pro outro, né? E pra gente, assim, encerrar o programa com a pergunta que a gente começou no início, né? O feminismo pelo seu olhar. Ao longo dessa carreira, ao longo de tantas obras tão significativas e impactantes aí para a sociedade. Como que ele pode... Qual é o feminismo aí pelo seu olhar, o que você viu ao longo desses anos? Eu já vi de tudo, né? Acho que na fotografia ela me trouxe muita reflexão. Acho que desde permear de estar em famílias, né? Eu fotografo muitas famílias, desde classe média baixa, quanto classe média alta, né? Então, eu acho que refletir em todo esse lugar e o quanto a fotografia pode trazer a reflexão do quanto existe a diversidade de mulheres, né? A gente nunca vai ser uma só, e o quanto há muitas dores de ser mulher e também há muitos amores de ser mulher, né? E o quanto a gente pode transformar isso se a gente conseguir achar porque no sutil, a gente sempre vai achar uma coisa que vai conectar a gente, sabe? Então, o que é essa conexão que conecta a gente sempre, sabe? Bom, muito bom. Papo muito inspirador, né, vereadora? Muito inspirador e como diz, promissor. Também. Porque ainda precisamos explorar muito mais isso. Às vezes eu lamento que aqui em Mogi das Cruzes, em vez de aproveitar muito mais a questão dos nossos artistas em todos os aspectos, mas essa questão que a Letícia trouxe através da fotografia, esse olhar para a dor das mulheres, porque a gente sabe que a gente está galgando, a gente está ocupando espaço, mas ainda tem um caminho muito longo ainda é muito dificultoso, ainda é opressor, ainda é repressor. Quer dizer, o machismo ele acontece todos os dias, com todos segmentos de mulheres, então não é a mulher apenas a mulher pobre, mas também é a mulher rica, só que é no outro patamar, né? O machismo, o que ocorre nas mulheres ricas, a violência que ocorre. Eu sei que a gente tem que abominar todo tipo de violência, então a gente ainda tem que caminhar muito, mas, como diz, é uma luz no fim do túnel. Sim. Que a gente tem que se apegar. E acho interessante essa questão de você fazer, mesmo fazer com medo, porque eu sempre tenho uma frase que é assim, a gente tem que se arrepender daquilo que faz, não daquilo que deixou de fazer, porque são experiências. Com aquilo que você fez, você vai tirar conclusões, vai se aprimorar. Então, eu espero que a Letícia Galo continue contribuindo com tudo que ela já contribuiu. Maravilha. E vou até aqui para a gente finalizar. Acho importante ler um pouquinho dos prêmios, né? Como forma de reconhecimento, são muitos, você falou aí por cima. A exposição A Dor de Ser Mulher percorreu todo o Brasil, né? Foi premiada no concurso Universo Feminino em 2018 em Camaçari. O Catarse também percorreu aí vários prêmios. Melhor fotografia, melhor foto mogiana no Mogi Revela 2020, transversalidades em Guarda, Portugal em 2014. Aí, como diretora de fotografia também, o filme Resisto participou de mais de 40 festivais. Tem 16 premiações, olha só, como melhor documentário. Tem
Índia em 2020, melhor filme, melhor direção, melhor montagem, melhor documentário no Rio de Janeiro International Mountain Arts, no Rio de Janeiro também, melhor filme do curta, no Ceará. São muitas premiações mesmo, então finalizando te parabenizando, Letícia. Obrigada e obrigada pelo convite também. Eu fico muito grata de estar aqui e muito orgulhosa de estar junto com a Inês Paz aqui, de fazer parte desse lugar de fazer política mesmo, né, no que eu acredito para Mogi. Maravilha. Obrigada. E claro, um agradecimento especial a você que nos acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima.